Quinta-feira, 20 de agosto. Destaque para o impacto desses 5 meses sem aulas presenciais no desenvolvimento das crianças. Volkswagen planeja redução de custos e corte de funcionários. Justiça determina que presos na penitenciária de Potim cumpram regime semiaberto imediatamente. E a expectativa para a chegada da frente fria, que vai derrubar ainda mais as temperaturas na região. Muito boa tarde, o Band Cidade está no ar. A primeira infância é a fase mais importante no desenvolvimento do ser humano. E muitas crianças afetadas pela pandemia estão vivendo justamente esse período da vida. E diariamente, pais e profissionais de educação tentam diminuir os impactos de quase 5 meses sem aulas presenciais nas escolas. A Giovana tem 5 anos e no colo da mãe já deu para perceber que tem energia de sobra. Assim como outras crianças, ela continua estudando em casa devido à pandemia, mas sente uma falta da escola. Você tá com saudade dos amiguinhos? Tô muita saudade! A mãe Aline conta que o aprendizado tem sido desafiador. As atividades escolares são feitas diariamente com a ajuda da família. Mas a dúvida dos pais é sempre se o filho está aprendendo de forma adequada para o desenvolvimento da criança. Eu tô passando para ela, mas eu acho que aprender não é a mesma coisa, não tem jeito, né? E já são 6 meses assim. E a família ganhou protagonismo nesta etapa da vida da criança. E os profissionais da área tiveram que se adequar à realidade. Desenvolver a fala à distância, por exemplo, tem sido um desafio para esta fonoaudióloga. Mas, por outro lado, conta que a experiência fortaleceu laços e relações. A gente começou a manter esses atendimentos mesmo, online, né? E as crianças fazem a terapia semanal, fazem os atendimentos semanais, junto com as famílias que agora são nosso grande aliado, né? Grandes companheiros, as mães e os pais, né? Nesse momento, para que a gente possa continuar esse processo. E para o professor acostumado a ter a escola como apoio para desenvolver o aspecto físico, psicológico, intelectual e social das crianças na educação infantil, também é outro desafio. Nesta unidade de ensino em Taubaté, as atividades à distância para crianças com até 6 anos foram adaptadas e são feitas em casa. Avaliar o desenvolvimento e aprendizado dos pequenos tem que ser assim mesmo, por fotos e vídeos compartilhados no aplicativo de mensagens. À medida que eles realizam as atividades, elas retornam para a escola para a gente poder dar uma avaliada, ver o conteúdo, a escrita, né? A gente vê traços, como é que está esse traçado do desenho, né? E a mãe vai dando esse feedback para a gente, se a criança está participando bacana, se não está. A primeira infância é a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano. Por isso, é fundamental dar continuidade ao aprendizado, mesmo à distância. E depois que a pandemia passar, o resultado desta experiência será enriquecedora. Acredito que isso valorizou a relação família, tá? Porque eles estão mais próximos. Eu acho que as crianças também estão tendo oportunidade de ter esse convívio. Tem sim, né, toda uma preocupação social. As crianças precisam do contato com as outras crianças, mas teve também um ponto positivo. Eu acredito que o retorno vai ser de grande valia, sabe? É um crescimento tanto para as escolas quanto para as famílias. Bom, a pandemia, sem dúvida, escancarou o abismo que há entre o ensino privado e o público no país. Uma rede de educação privada decidiu cumprir uma agenda social, oferecendo formação de graça para crianças na primeira infância e para jovens que sonham em ingressar na faculdade. Detalhes com o Conrado Balucci, direto do estúdio da Band Vale FM Litoral, em São Sebastião. A educação é um dos pilares da economia que foi mais afetado durante a pandemia da Covid-19, a exemplo de outros como saúde e também o turismo. Aqui no Litoral Norte, a situação não é diferente, mas uma atitude pode mudar a vida de muita gente a partir de agora. Isto porque uma rede de ensino privada decidiu tornar gratuito o ensino a crianças de 2 a 3 anos de idade e também o cursinho pré-vestibular a jovens que queiram ingressar em faculdade, com foco na prova do Enem. O mantenedor do Grupo Prósper Educacional, Fábio Merlin, explica o objetivo desta ação. Esse projeto consiste em trazer para a população em geral
crianças de 2 a 3 anos de idade, tá? Um ensino de qualidade com todo apoio pedagógico, socioemocional, né? Metodologia de ensino, metodologias ativas, plataforma e tudo mais que nós temos aplicado hoje dentro da nossa rede. Tá? E não só isso, né? Além disso, a gente também vai trazer o quê? O nosso acesso ao cursinho pré-vestibular. O cursinho que prepara hoje para os grandes vestibulares e principalmente para o Enem, né? Que é tão concorrido hoje no nosso país. Nós entendemos que é difícil a gente falar hoje em dia em meritocracia num país tão desigual como o nosso, né? Nosso país precisa melhorar muito. Aos interessados em buscar o ensino gratuito do Grupo Próspera Educacional, tem de entrar em contato pelo telefone, que também é o WhatsApp, é o 99671 3893, 99671 3893. Do Litoral Norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. Obrigado, Conrado. Ontem nós falamos do PDV da Embraer e tem outra grande empresa na região que também pode cortar o quadro de funcionários. É a Volkswagen. Informações com a Débora Pedroso. Olá, Nicolini. Infelizmente, mais uma notícia ruim dos impactos da crise causada pela pandemia. Oficialmente, a Volkswagen diz que está tentando adequar a quantidade de colaboradores à realidade atual de produção. E isso implicaria na revisão e flexibilização de acordos coletivos. Só que o Sindicato dos Metalúrgicos garante que vai ter corte de pelo menos 35% dos colaboradores em todo o país. Aqui em Taubaté, o Sindicato dos Metalúrgicos diz que negocia a manutenção dos empregos. Vamos ver. O sindicato tem se posicionado intransigentemente contra a questão do corte de efetivo e tem posicionado que nós devemos sentar na mesa de negociação para discutir, o qual já foi aceito pela fábrica, e nós estaremos nas 2 próximas semanas em reuniões de negociação com a fábrica sobre o tema. Desde o início da pandemia, em março, a Volkswagen negocia aí redução de jornada de 30%, colocou em layoff por 5 meses pelo menos 1.300 colaboradores, só que um grupo teve a volta antecipada por causa de uma demanda de exportação. Só em Taubaté, mais de 3.000 pessoas trabalham na Volkswagen e em todo o país são mais de 14 mil colaboradores. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. O Supremo Tribunal Federal determinou a transferência de 39 presos com direito ao regime semiaberto e que estavam no regime fechado em Potim. A medida atende pedido da Defensoria Pública. É isso, Juliana Sever? No pedido ao STF, o defensor pontuou que os detentos, apesar de terem direito à progressão declarado por sentença judicial, permanecem presos nas penitenciárias superlotadas de regime fechado em Potim 1 e 2. Diante dos fatos, promoveu deferimento de liminar para o envio imediato dos detentos beneficiados com a progressão de regime semiaberto que estão em regime fechado para prisão domiciliar. Na decisão foi ressaltada a pandemia do coronavírus, aliada à precária situação do sistema carcerário e sugere a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, exigindo rápido cumprimento das medidas consolidadas de forma obrigatória pelo STF. A determinação prevê ainda que a prisão domiciliar terá parecer favorável até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas. Juliana Sever para o Band Cidade. Obrigado, Juliana. E a Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que desde o começo do ano realizou 660 transferências de reeducandos das penitenciárias 1 e 2 de Potim. Metade deles em junho e julho, data da determinação para que os detentos cumprissem pena no regime semiaberto. Agora imagens ao vivo da chegada ao litoral norte pela rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba. O tempo é chuvoso. Já choveu hoje bastante, a máxima não passa de 21 graus, mínima cai para 16 e amanhã a máxima não vai passar de 17 graus em todo o litoral norte. Como você pode ver aí no mapinha, é a frente fria que chega. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse gelo todo que vai atingir a região e na verdade já chegou hoje, né? Agora 12h59, eu volto já.